Natan, então pode começar à medida que você quiser e que eu passe os slides, pode ir me falando, tá bom? Me orientando aqui. Ok. Professor, então, professor e turma, né? Eu fiz esse breve estudo aí a respeito da ação rescisória eleitoral. E, primeiramente, eu pude perceber que ela tem muita coisa a ver com a ação rescisória no processo comum, né? Tanto que ela é subsidiariamente versada dentro do Código do Processo Civil Comum, do novo CPC. Eu vou começar pelo primeiro slide. Eu vou ler aí o que eu escrevi no slide, depois eu pontuo a respeito da ação rescisória eleitoral. A ação rescisória eleitoral é a forma usada para desconstruir uma decisão judicial eleitoral transitada em julgado que declara a inelegibilidade de determinado candidato com o intuito de haver um possível novo julgamento da matéria. Nesse caso, professor, o julgamento de mérito definitivo ele forma a chamada coisa julgada, material, impedindo que essa mesma matéria seja rediscutida. O instrumento capaz de flexibilizar o instituto da coisa julgada é a ação rescisória eleitoral. Então, nesse sentido, o estudioso professor Alexandre de Freitas Câmara pontua o seguinte: a ação rescisória faz desaparecer a coisa julgada. A ação rescisória eleitoral ela foi introduzida no Código Eleitoral pela Lei Complementar número 86, em 1996, no artigo 22, que introduziu no seu inciso primeiro a linha J. Né? Aí você pode passar para mim para o segundo slide. No segundo slide eu vou falar sobre o cabimento. O cabimento dele é muito simples. É um prazo de 120 dias após o trânsito julgado, imediatamente após o trânsito julgado. A ação rescisória será cabível somente contra decisões irrecorrível que tenha decidido caso de inelegibilidade. Neste ponto, professora, o Código Eleitoral ele restringiu seu objeto. O entendimento adotado ele é bem restrito quanto ao termo inelegibilidade. Ele é compreendido em sentido estrito, se tornando de maneira incabível a ação para apreciar quando o julgamento reincidendo versar sobre a ausência de condição de elegibilidade, por exemplo. Ou seja, ele só trata da inelegibilidade. Se o reincidendo versar sobre a ausência da condição de elegibilidade, ele já não serve para a ação rescisória eleitoral. Aí pode passar para mim para o terceiro slide, por favor. Vou falar sobre a competência. A competência para julgamento das ações rescisória eleitoral é do Tribunal Superior Eleitoral. Cabe a ele processar e julgar originariamente as ações rescisórias contra decisões irrecorríveis que tratam de matéria relativa à inelegibilidade. Aí, professor, o que eu entendi da competência, que ela Natan, ela deixa algumas controvérsias, é uma matéria... Eu não sei se caiu ou se está... Acho que está caindo um pouquinho aí a internet. No que se refere à sua própria competência. Professora, falhou, eu acho, né? Falhou bastante. Se quiser repetir alguma coisa que esteja além aqui do slide da competência. Gente, eu não sei se o Natan vai conseguir, né? Falhou, você sabe me falar onde falhou? Não, na verdade, você estava explicando o que você tinha entendido sobre a competência do TSE. Ah, tá.
Então tá. Eu já vi slide, então. Posso passar, então, para o próximo tópico? Não. Eu não expliquei ainda a competência. Eu só li o. É porque está falhando bastante mesmo, Natan. A gente não está acompanhando aqui. Não sei se você está falando ou se está, enfim. Slide, só li o enunciado do slide, então. Então, isso. Então, pode continuar a partir daí. Professor. Uhum. Tá, então eu li o enunciado do slide e vou continuar a partir da leitura do enunciado do slide. Ok. Tá, então, no entanto, embora o dispositivo legal atribua competência ao TSE, a jurisprudência não é categórica no que se refere à sua própria competência. Essa questão ela ganha relevo porque, eventualmente, o TSE apenas aprecia a matéria relacionada à admissibilidade dos recursos, sem adentrar no julgamento do mérito. Então, se o TSE afasta sua competência para rescindir os acórdãos proferidos por cortes regionais, por não analisar o julgamento do mérito, não analisar o mérito, por consequência, o próprio Tribunal Regional terá a competência para rescindir seus próprios julgados. Nesse sentido, que é o entendimento da STJ, relativo à competência de julgamento das ações decisórias. Entendeu? Entendi. Beleza, então pode passar. Jurisprudência. Tá. Aí eu vou ler o enunciado e depois vou fazer a minha breve. A jurisprudência do TSE não é definitiva sobre o tema. A limitação ao âmbito de competência exclusiva do TSE para rescindir os seus próprios julgados só se coaduna quando a própria Corte tenha efetivamente analisado o mérito da causa de inelegibilidade. Todavia, quando o TSE não examina a questão fática e substancial, transfere-se naturalmente aos TRS a competência para processar e julgar as ações rescisórias. Sob esse ponto de vista, professora, o TSE decidiu o seguinte nos autos da ação rescisória Brito. Aí eu vou ler, abre aspas. Temos de observar a coerência do sistema. Surge incongruente assentar-se que os acordos do TSE são rescindíveis e não são os dos tribunais regionais eleitorais. Quando a norma não contempla essa limitação, o legislador limitou, quanto ao objeto, a rescisória considerada inexigibilidade e o tempo para ajuizá-la são 120 dias, mas não se referiu ao órgão prolator da decisão, fecha aspas. Ou seja, o próprio Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os tribunais regionais eleitorais terão competência subsidiária a eles. Aí você pode passar para mim, professor. Aí a conclusão. Não se pode admitir ser possível somente a rescisão do acórdão da Corte Superior Eleitoral. Natan, Oi. eu acho que falhou um pouquinho aí. Eu acho que não sei se você apertou em cima do microfone que a gente não conseguiu te ouvir, não. Tá, vou começar de novo a conclusão, então. Ok. Conclusão. Portanto, não se pode admitir ser possível somente a rescisão de acórdão da Corte Superior Eleitoral. Ademais, se pensarmos que, muitas das vezes, os feitos chegam à apreciação do TSE sem exame do mérito da inexigibilidade pela Corte Superior. Se o TSE não aprecia e não adentra no julgamento do mérito de questões afetas à inelegibilidade, não é cabível o ajuizamento da ação rescisória perante o TSE, mas sim perante o TRE, órgão judicante prolator do acórdão, reincidendo que julgou a matéria de fundo, tal como disciplina o artigo 22, inciso 1º, a linha J do Código Eleitoral. Aí finalizo aí, professor. Quer fazer mais alguma observação? Não. Tomei. Bom, pessoal, então essa foi a apresentação aí do Natan. Ele
ficou de apresentar para a gente essa pesquisa. Na verdade, Obrigado, essa professora. Ele tá aí, tem uma certa dificuldade aí de, às vezes, acompanhar, né, Nathan, por causa das viagens e tal. Enfim, né, pessoal, aproveitando e entrando nesse ponto, quase todo mundo que me procurou, eu consegui solucionar de alguma forma, enfim, a perda de trabalhos, perda de prova, perda de pontos, né? Tem alguns alunos que não me procuraram, na verdade que eu procurei, né? Então, tem alguns alunos que eu não tive oportunidade de dar uma tarefa especial aí para não ficar tão prejudicado. Mas, enfim, se ainda tiver alguém aqui em sala que esteja nessa situação, e avisando ao Thales, avisando aí as outras pessoas que estão me perguntando sobre a correção da primeira avaliação, hoje consegui a liberação do sistema, tá? Então, amanhã eu já devo lançar, corrigir, assim, algumas pessoas que ficaram sem nota, né? Aí até amanhã, depois de amanhã, já vai estar tudo certo. Aí qualquer coisa vocês também me procurem, beleza? Aproveitando. Ok. Tá? Muito obrigado, professor. Aí eu vou Beleza. tentar, eu acho que eu anotei de todo mundo aqui, vou tentar resolver. Se por acaso ficar faltando de alguém, vocês me chamam aí no privado, beleza? Mas vamos lá. Bom, a pesquisa do Nathan, na verdade, é um assunto muito específico, muito peculiar, que eu queria comentar com vocês, mas para vocês terem conhecimento. Não é para aprofundar, obviamente que vocês conseguiram ver que já é um assunto pequenininho, mas que já envolve uma complexidade, né, de divergência entre doutrina, entre legislação e entre jurisprudência. Mas o importante que eu quero que vocês entendam da ação rescisória, muitos dos conceitos vêm do próprio processo civil também, quando a gente fala de ação rescisória, que eu acredito que a maioria de vocês já devem ter estudado também sobre ação rescisória. A ação rescisória, sabe aquela ação que já acabou, já transitou em julgado, não cabe mais recurso, né? Ou seja, todos os recursos possíveis foram ou não propostos no período da ação originária, né? E ainda assim, ficar alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade nessa, algum erro muito grave do tribunal, né? Eu não estou falando especificamente do direito eleitoral, mas do direito, né? De uma forma geral, é possível que seja proposta uma ação rescisória, né? Então, assim, ficando evidente, né? Que se trata de um erro que vai contra um direito formado, a gente ainda existe, né, na legislação, essa possibilidade da ação rescisória. A ação rescisória não é muito comum, a gente não propõe ela cotidianamente, mas no direito eleitoral ela aparece até com um pouco mais de frequência quando se trata de inelegibilidade. Quer dizer, o candidato foi considerado aí inelegível, né, e não concorda com essa decisão, não é simplesmente o fato de não concordar, mas sim está fundado ali num erro muito grotesco ali do tribunal, ou então uma ofensa muito grave à Constituição, que porventura, mesmo a partir dos últimos recursos possíveis, tivesse sido ignorado no processo originário, vocês têm a possibilidade de entrar com ação rescisória. No processo civil, a gente tem um prazo de 2 anos, né? Até 2 anos, contando do trânsito em julgado da decisão. Mas, no direito eleitoral, a gente vai ter aí um prazo de 120 dias. Porque, como a gente viu, tudo aqui no direito eleitoral ele é mais célere, né? Mais rapidinho. Então, as coisas são... Então, acabou um processo que decidiu pela inelegibilidade do candidato, existe ainda, não se trata de um recurso, tá? É isso que é importante vocês saberem, que vocês nunca vão responder numa prova que se trata de um recurso. Não se trata de um recurso. Trata-se de uma nova ação que ela é interposta, né? Tem as suas peculiaridades aí, porque vai depender, na realidade, se essa decisão foi prolatada pelo Tribunal Regional ou até mesmo pelo Tribunal
superior, porque aqui o Natan, ele colocou que não seria ali do TSE na situação em que o processo corresse no TRE ou nas juntas eleitorais, né, gente? Agora, por exemplo, quando eu estiver falando de uma inelegibilidade de um candidato presidencial, por exemplo, aí o âmbito da discussão não é TRE. Óbvio, entenderam, pessoal? Isso é importante fixar. Ele falou, olha, então o TSE, ele não vai ser, embora a legislação fale do TSE, ele não é necessariamente o órgão originário aqui para a gente entrar com todas as ações rescisórias. Mas vai ser no caso se a decisão for dele mesmo, né? O TSE, ele pode dar uma sentença de inelegibilidade para eleições presidenciais. Ok? Então, por exemplo, se a decisão for dele, é óbvio que aí a competência é dele. Mas no caso, né, que o Natan colocou aqui no slide, seria de processos que transitaram no âmbito regional, né, no TRE, ou até mesmo nas juntas eleitorais, que aí não vai ser necessariamente para o âmbito do TSE, né? Vai ser a própria competência do TRE mesmo. Então, é uma forma que muitas pessoas confundem isso como um recurso cabível, né? Que é cabível a ação rescisória como se fosse um recurso daquele processo. E não se trata de um recurso, se trata de uma nova ação que ela observa outros requisitos e, como muito bem explicado aqui pelo Natan, em casos específicos de inelegibilidade. E a interpretação, ela é restrita. Por quê? Nós até falamos disso em algumas aulas para trás. Casos de inelegibilidade não significa falta de condições de elegibilidade. São coisas diferentes. Isso aí vocês têm que prestar bastante atenção, né? Você não ter as condições de elegibilidade não significa que você está nas causas de inelegibilidade, né? Normalmente essas causas são as causas de inelegibilidade constitucionais que estão previstas na Constituição, tá? Pessoal, continuando então, faltou eu falar de uma ação, tá bom? Que aí eu gostaria de aproveitar aqui nossos 20 minutos restantes da aula para falar sobre ela. Um minutinho só que eu vou compartilhar o slide. Outra coisa que eu tenho para falar com vocês, eu vi alguns alunos me mandaram mensagem sobre a questão 14, né? Que parece que teve algumas divergências aí de entendimento. Eu nem lembro qual que é a questão 14. Então, eu vou pegar a prova, o trabalho, tá? Vou dar uma olhada, parece que ela já não tá... Enfim, né? Eu acho que o e-mail do Silvano, né, Silvano? Que você falou. Eu acho que parece que tá. É porque... Isso. Eu realmente não sei, porque eu tenho um banco de questões e às vezes realmente passa alguma despercebida. Então, eu vou olhar direitinho e dou retorno. Se tiver que anular, eu anulo. Se não tiver também, eu não anulo, tá bom? Aí eu faço com vocês, tá? Professor, o Silvano chora em toda a prova. Esse Silvano é chorão demais. Não, mas tá não foi só o Silvano. Silvano, José Vitor também me chamou, né? Apesar de eu não ter te respondido, viu, José Vitor? Eu vi sua mensagem. E aí, e a quantidade de pessoas também que erraram a questão, pode surgir uma dúvida, né? Então, nesses casos, eu confiro a prova, né? Porque às vezes realmente eu que coloquei coisa errada, às vezes, enfim. Tá? Ô, Silvano, quem não chora não mama, né, Silvano? Vocês aqui... Eu com certeza. E o choro... Professor, você anula de todo mundo, menos a do Wallace. Deixa eu perder um ponto. Como é que é? Todo mundo menos do Wallace, você não tá precisando, não. Não, aqui nessa sala ninguém tá precisando, né? Tirando aqueles que não fizeram nada, ninguém tá precisando. Tá todo mundo bem. Ninguém pode reclamar de direito eleitoral. Deixa eu só abrir aqui o slide.
computador escandaloso, né, gente? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Esse trabalho que a gente fez na sexta-feira, ele é 20 pontos? Ele é 10 de prova e 10 de trabalho? É 20 pontos. Mas aí você distribuiu ele como 10 de trabalho e 10 de prova, né? Da segunda avaliação. Não, nada a ver. Nada a ver. Olha só. Vocês tinham feito 2 trabalhos Sim. antes. Um foi distribuído lá embaixo no sistema, que é trabalhos, que vale 10 pontos. Então, tem 10 pontos de trabalho lá. O outro foi distribuído no trabalho 3, né? Que eu falei, que eu escrevi, que é na avaliação, na segunda etapa, está escrito lá, se não me engano, trabalho 3. Então, 10 pontos. E além desses 10 pontos, tem os 20 pontos, que é o trabalho de sexta-feira. Ah, tá. Esse trabalho de sexta-feira você ainda não pontuou ele, né? Não, vou lançar Ah, ele. tá. Não, porque eu olhei lá, eu achei estranho, 10 pontos da segunda avaliação, eu fiquei tipo meio que, nó, que doideira. Não, é porque esses 10 pontos, na verdade, eles vão somar aos 20 Com os pontos. 20 desse trabalho, ah, sim, entendi, Aí valeu. a etapa vai valer 30 pontos. Não, Né? Mas algumas pessoas me perguntaram, o que aconteceu? A primeira etapa, que a gente fez vários trabalhos, no sistema eu só consigo lançar 30 pontos. E como vocês fizeram uma prova valendo 30 pontos, eu só consegui lançar esses 30 pontos. Então, 10 pontos eu coloquei em trabalho e os outros 10 pontos eu trouxe para a segunda etapa. Então, em vez de ser uma avaliação de 30, eu pus uma avaliação de 20 e já somei com esses, e vou somar com esses 10 que estão lançados, tá bom? não, saca. Até amanhã, depois de amanhã, já vai estar lá. Para vocês conferirem e me mandarem milhões de mensagens, tá bom? Tô brincando, podem mandar sempre, viu, gente? Mas é porque tem uns muito perdidos na vida que não sabe nem por onde está passando a disciplina. Pessoal, estamos aqui finalizando aqui a nossa parte de ações eleitorais, tá? Eu quero falar com vocês. Eu comecei a falar, né? Eu acho, mas eu não terminei. Terminei? Não, né? Alguém lembra? Acho que não terminei, não. Eu comecei a falar sobre recurso contra a expedição de diploma, que é uma ação eleitoral. E a primeira coisa que eu queria deixar isso bem claro, bem marcado para vocês é que, né? Não se trata de um recurso eleitoral. Nós estamos falando aqui de uma ação que começa, né, como se fosse na primeira instância, ok? Não é um recurso, embora o nome seja recurso. A primeira confusão que vai ter aí é porque, como o próprio nome diz, né, recurso contra expedição de diploma, muitos doutrinadores e o legislador também entendeu que a diplomação, vocês lembram que a gente falou várias vezes sobre a diplomação? A diplomação seria um ato do Poder Judiciário, correto? Né? Então, o fato do Poder Judiciário diplomar um candidato eleito, contra este ato eu estaria interpondo um recurso, que seria o recurso contra a expedição do diploma. Ocorre que, como eu já falei com vocês várias vezes, o ato de expedição do diploma é um ato puramente declaratório. Ele não é um ato constitutivo de direito. A diplomação não é um ato que está dando direito para aquele candidato eleito. Aquele candidato eleito, ele ganhou o direito dele nas eleições, quando ele foi eleito. Tá? Então, aqui, mas a justiça, ela, de fato, declara ali que aquele candidato foi eleito, e, inclusive, essa diplomação é um ato super importante, sem o qual o candidato não consegue exercer o seu mandato. Então, já começando uma problemática aqui sobre o nome do recurso, recurso contra a expedição do diploma, parte da doutrina vai entender que não é um recurso, que a gente tem que pensar nele como se fosse uma ação. Por quê? Porque lá, ao final do processamento desse recurso, a gente vai ver que da decisão da ação de recurso contra expedição de diploma, cabe recurso, né? Então, não se trataria, na verdade, aqui
de um recurso, ok? Então, eu estou dizendo isso porque é uma questão que leva os alunos ao erro, leva numa prova de concurso os candidatos ao erro, porque ele chama de recurso contra a expedição do diploma. Não é, como eu disse, não é majoritário o interesse, na verdade é dividido. Mas aí vai depender da banca, vai depender da doutrina que estiver sendo vista como referência, tá? Então, o fundamento legal vai estar lá no artigo eleitoral, no artigo 262, e a gente vai ter um prazo de 3 dias para entrar com essa ação, tá? Recurso contra a expedição do diploma. Esse prazo de 3 dias começa a contar a partir, então, da diplomação, né? Então, o cara recebeu o diploma, ou seja, eu estou falando especificamente de candidatos eleitos, né? Ele recebeu o diploma e aí eu tenho 3 dias para questionar, para contestar, para recorrer. As coisas aqui é... Eu falo mesmo, eu não quero nem saber. Meus meninos aí dá pra estourar e tomar uma vacina. Cara, meus meninos, você tá ficando doida, pessoal. Seu áudio está aberto. Eu falo mesmo. A situação é essa, velho. Não tá bom pra ninguém, infelizmente. Eu consigo. Não tá bom pra ninguém. Tá dando tiro nos outros. Não consigo, peraí. Como é que eu faço isso assim quando tá dividida a tela? Não sei. Enfim, vamos lá. Finalidade. Então, é desconstituir o diploma. A justiça deu o diploma para alguém e alguém tem o interesse de desconstituir o diploma, de cassar esse diploma, ok? E, na verdade, vai caber, né, esse recurso, que eu estou chamando aqui de recurso, mas eu volto a lembrá-los que é uma ação, né? Quando eu estiver falando de inelegibilidades, que veio superveniente, que veio depois do momento de entrar com a ação, né, que a gente já tinha falado aqui, que questiona as inelegibilidades no momento em que as pessoas ainda são candidatos. Então, a gente tem uma ação própria para questionar enquanto essas pessoas ainda são candidatas, e mesmo assim, se eu não entrar com essa ação dentro do prazo antes das eleições, antes da diplomação, eu ainda consigo entrar com esse recurso, tá? Que é uma ação, a partir do ato da diplomação, para desconstituir o diploma, para cassar esse diploma. O que eu quero dizer com isso, né? Embora seja um assunto que a gente já falou em outras ações, né? Mas a inelegibilidade eu poderia ter questionado em momentos anteriores. Eu não preciso esperar a diplomação. Mas vai que passa algum caso de inelegibilidade. E mesmo assim o cara ainda é diplomado. Então eu ainda tenho, né, esse recurso para poder cassar esse diploma. Lembrando, pessoal, que quando se trata de matérias constitucionais, de natureza constitucional, normalmente esses prazos eles não são preclusivos, né? Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se a gente estiver falando de prescrição e decadência, né? É uma matéria que vai além do interesse ali das partes. É uma matéria que ela não vai... apesar de ter momentos, por exemplo, na contestação, que eu possa alegar uma decadência do direito, que eu possa alegar uma prescrição, se lá na frente apareceu aqui uma matéria de prescrição, né? Ou não atentei isso antes, não são assuntos que precluem, né? Eles podem ser arguídos a qualquer momento do processo. Então, é muito interessante a gente entender que essas matérias de natureza constitucional, como a gente tem lá o artigo, né, da Constituição, que vai falar exatamente sobre as causas de inelegibilidade constitucionais, a gente vai poder o quê? Neste caso específico, passou todo o período da candidatura, né?
e eu não questionei, tá tudo bem. Mesmo assim, depois da expedição do diploma, eu ainda tenho 3 dias para poder entrar com esse recurso contra a expedição do diploma. Professora, mas peraí, você acabou de falar que matérias constitucionais elas não se precluem. Mais ou menos, entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? Como a legislação nos dá 3 dias contados da diplomação para eu discutir, inclusive, essas matérias de natureza constitucional, caso eu não entrar com esse recurso contra a expedição de diploma, aí acabou. Aí o candidato eleito tinha uma questão de inelegibilidade e ninguém questionou ele. Agora acendemos. E ninguém questionou ele. Passou o prazo, tá? Precluiu, poderia ter sido questionado e não foi. Mesmo se tratando de algumas inelegibilidades constitucionais. Quando eu falo supervenientes, são inelegibilidades que apareceram aí durante o processo de candidatura, que não tem natureza constitucional, mas que por acaso apareceram, tá? E carência de condições de elegibilidade. Então, o cara é analfabeto, por exemplo, isso não foi questionado numa ação durante ali o processo de candidatura. Eu ainda tenho esse recurso contra a expedição do diploma, contra o diploma que já foi expedido, para poder, então, caçá-lo, tá bom? Então, coloquei só as explicações aqui para vocês lembrarem, né? A inelegibilidade superveniente se decorrer de fato posterior ao registro de candidatura. Então, assim, o cara registrou a candidatura dele. Aí acontece um fato que lhe causa uma inelegibilidade. A gente chama de superveniente. E quando a gente fala de constitucional, são as matérias que não vão incidir preclusão em momento nenhum, tá? Podem ser arguídas em qualquer oportunidade processual. Lembrando que, nesse caso, o recurso contra a expedição de diploma vai ser o último momento, a última oportunidade processual para também ser questionado, tá? Quem é que pode entrar com essa ação, gente? Qualquer candidato, eleito ou não, tá? Ele vai entrar contra o candidato eleito. Então, legitimidade ativa e legitimidade passiva, lembrando isso. Então, o legitimado passivo, necessariamente, ele foi o candidato diplomado, aquele que ganhou a ação, a ação que ganhou a eleição, tá bom? E nesse caso, que é uma coisa que também foi muito questionada, mas é o entendimento, que neste caso, sempre que eu for entrar com um recurso contra a expedição do diploma do candidato X, eu preciso chamar necessariamente o vice e o suplente para fazer parte dessa composição processual, tá bom? Então, a composição, por mais que eu esteja questionando ali o prefeito eleito, eu vou ter que necessariamente chamar o vice como litisconsórcio passivo necessário. Isso é muito questionado na doutrina, porque as outras ações que a gente viu não tem esse litisconsórcio necessário, tá? Mas aqui a gente entende que existem várias questões, porque se o cara ele perdeu o diploma dele eleito, que ele foi eleito, o vice, né, o suplente, ele tem que estar ali ciente do que está rolando. Por isso que ele vai fazer parte dessa ação. Então, qualquer candidato eleito ou não pode questionar a diplomação de um candidato eleito. Ou ainda, os partidos políticos, as coligações e o próprio Ministério Público, né? Eles podem entrar, eles podem questionar a expedição de diploma, tá bom? Com base única e exclusivamente em questões de inelegibilidade ou de falta de condições de elegibilidade, beleza? Aí eu até coloquei, não há litisconsórcio passivo necessário com o partido, tá? Quer dizer, se a pessoa tá entrando... Porque olha só, que interessante. Eu sou candidato do PT, suponho. Você vai questionar o meu diploma, o PT também vai perder, né? Vai perder ali o presidente dele eleito ou o prefeito dele eleito. Então, muitas pessoas, muitos doutrinadores entendem que sim, que eu deveria, então, chamar
o partido também para compor essa lide, tá bom? Mas aí a doutrina vai divergir, então só coloquei essa informação para vocês. Gente, lembrando o papel do Ministério Público igual no processo civil normal. Se ele não funciona ali como autor, né, o propoente da ação, ele obrigatoriamente ele vai funcionar, no caso aqui, né, de recurso contra expedição de diploma, como custos legis, ou seja, é um papel de fiscalização, né, processual, para saber se todos os direitos ali estão sendo resguardados, tá bom? Então, lembrando que o MP sempre está em causas de recurso contra expedição de diploma. Ele pode ser o autor, né? Porque ele mesmo pode questionar um candidato eleito, um candidato que acabou de ser eleito. E se não for ele, se for qualquer outro candidato, ele vai ser chamado como custos legis, tá bom? Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito de custos legis? Me pergunta. Beleza? Uma coisa muito importante do recurso contra expedição de diploma é que a prova ela tem que ser necessariamente pré-constituída. Eu não tenho um momento de um momento probatório nesse processo. O processo é rapidinho, né? Os processos eleitorais são rápidos. Você tem que ter uma prova muito boa que o candidato que foi eleito, ele é inelegível. E outra, essa prova tem que ser tão boa, por quê? Por que você não questionou isso antes dele ser eleito? Entendeu? Então, eu já tenho que ter documentos. Na própria petição inicial, eu preciso colocar toda a documentação necessária, tá? É claro que muitas vezes eu vou conseguir provar algumas coisas, eu preciso entrar com a ação, principalmente pelo prazo preclusivo de 3 dias, eu entro e já informo. Inclusive, tem uma testemunha tal que consegue falar isso, né? Que consegue provar isso. Então, solicitei um ofício ao órgão tal, a certidão ao órgão tal, que ainda não ficou pronto. Então, pode ser que eu não junte necessariamente a prova na inicial, mas eu já informo para o juiz que eu vou provar determinado argumento ali, da própria petição inicial. Então, não é uma coisa que pode acontecer assim, sem fundamento, não. Porque se imagina, se todo candidato eleito, quando tem a diplomação, que para todo mundo que trabalha com eleições fala, diplomou, acabou, ainda vai todo mundo ia sofrer processo de recurso contra a expedição do diploma, né? Porque todo mundo ia ficar querendo questionar aí os candidatos eleitos a todo momento. Então, as provas elas têm que ser muito contundentes para não tomar espaço à toa, né? Então, olha só. Se o cara, vamos supor, um candidato não eleito, entrar com recurso contra a expedição de diploma a um candidato eleito, ele não pode mais desistir da ação. Entrou com a ação vai ocorrer até o fim. O que pode acontecer nesses casos, o cara perdeu o interesse ali processual, o MP, ele deixa de ser custos legis e ele passa a ser autor, ele assume a autoria aí da demanda, tá? Competência, conforme todas as outras que a gente falou, né? Quando se tratar de eleições municipais, quando se tratar de eleições municipais, a gente vai encaminhar o juiz eleitoral e o juiz eleitoral vai remeter os autos ao TRE. Peraí, gente. Problemas. Desculpa, hoje tá... Hoje a coisa que tá complexa, né? Vamos lá. Professor. Oi, pode falar. Quem me chamou? O tempo da aula acabou também. Fala de novo, Silvana, não te entendi. É porque o horário da aula já passou. Mas eu vou acabar... Não, é 8... Gente, é mesmo. Eu tava achando que era 8h50. Desculpa. Não, tá tranquilo. Tá. Então, aqui, ó. Pra vocês verem que é super rapidinho aqui. Depois eu vou explicar isso, então, terminar de explicar o efeito, né? Da cassação do diploma e como é que é o procedimento. Mas é super simples, super facilzinho. Aqui eu só vou explicar na próxima aula, vocês me lembrem que eu parei aqui, então,
que é encaminhado. Por que a gente acha que é recurso? Porque é recebido por um e encaminhado para o julgamento do outro. Mas eu explico isso na próxima aula. Foi mal, gente. Confusão aí. Para mim era... Confundir os horários. Tá? Então vejo vocês na sexta-feira. Sem falta. E lanço o ponto para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tranquilo. Boa noite. Obrigado.